Bom dia, bem-vindos. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Maria José, eu sou a consultora de clientes para a região de todas as soluções de ciências da vida da EUCB. Nesta manhã, então, eu estarei apresentando para vocês um pouco de diferentes estratégias para recuperar a literatura relacionada à Covid-19 com a nossa base de dados Embase. Então, um pouco da agenda, vai ser primeiro, eu vou apresentar para quem ainda não conhece o que é Embase, fazer um breve overview, e depois realizaremos direto na Embase um demo, para ensinar então algumas das pesquisas que podemos realizar, e por último, a sessão de perguntas e respostas. Então, para quem ainda não conhece a Embase é uma base de dados pensada para a biomedicina, para todas as grandes áreas e sub-áreas das ciências da saúde. A cobertura da nossa base de dados, ela abrange mais de 8.300 periódicos diferentes e contamos com mais de 35 milhões de registros. Neste momento, também contamos com mais de 2.900 periódicos que não se encontram disponíveis no Medline. E quais são algumas das nossas características? A primeira, contamos com uma indexação detalhada de medicamentos. O que significa uma indexação detalhada? O maior número de termos, de vocabulário, de sinônimos, para que consigamos realizar as nossas pesquisas. E esta indexação tem um foco mais forte na parte de medicamentos, doenças e dispositivos médicos, sendo que contamos com 2 vezes o número de termos de índice que o Medline. Contamos com recursos de pesquisa exclusivos. Estes recursos eles estão divididos tanto nos diferentes formulários disponíveis que vão nos auxiliar a construir as nossas pesquisas, como nos diferentes filtros específicos da área. Contamos com a capacidade de salvar, compartilhar e editar as nossas buscas, para compartilhar as mesmas com os nossos colegas, nosso grupo de trabalho, criar alertas de e-mail para realizar seguimento da literatura, entre outros. E além da literatura branca, né, da literatura publicada em revistas, contamos também com cobertura exclusiva de mais de 3 milhões de resumos, de mais de 9.300 conferências desde o ano 2009. Então, também cobrimos parte da literatura denominada como cinza. E temos uma vasta cobertura de conteúdo em idiomas diferentes ao inglês, sendo que, por exemplo, neste ano, a partir do segundo semestre, ficará disponível também todo o conteúdo do Cielo Brasil, referente à parte de ciências da saúde. Então, isto faz com que o Embase seja a base de dados de literatura biomédica mais abrangente do mundo. E, por isso, a gente, né, a nossa solução, ela é reconhecida e recomendada internacionalmente, sendo que agências reguladoras como a OMS, a própria Cochrane, EMA, FDA, entre outros, recomendam o uso da Embase para realizar, né, toda a parte de segmento da literatura, reportes, protocolos para farmacovigilância, entre outros. Aqui no Brasil, a gente conta, né, com apoio tanto do Ministério da Saúde como do Ministério de Educação. E como é feita a indexação do conteúdo? Todo o conteúdo que se encontra na nossa base de dados é conteúdo revisado por pares. Este conteúdo, como já falei, ele abrange todas as grandes áreas e sub-áreas de ciências da saúde. Então, é útil para quem esteja realizando pesquisas nas diferentes áreas da medicina, farmácia, toxicologia, veterinária, odontologia, biologia molecular, embriologia, genética, biologia celular, a parte de genética também, a parte de dispositivos médicos e bioengenharia, entre outros. Todo esse conteúdo, né, então, o nosso time de especialistas realiza a leitura e faz a extração dos conceitos relevantes desses artigos de texto completos ou também dos diferentes resumos de conferências. Depois de extrair esses conceitos relevantes, que serão os conceitos que conseguem
descrever o paper, o trabalho, esses termos são, então, indexados de forma padronizada, de acordo com o nosso tesauro M3. O tesauro, né, para quem ainda não conhece, é um dicionário de termos, um dicionário de sinônimos, sendo que nós contamos com o nosso próprio tesauro de ciências da vida, chamado M3, e dentro das características do mesmo é que ele tem uma estrutura polihierárquica. E o que significa esta estrutura polihierárquica? Que eu posso encontrar o mesmo termo em diferentes classificações para o que consiga, né, que tenhamos uma melhor descrição do mesmo e, ao mesmo tempo, contamos com a parte de indexação tripla. O que quer dizer esta parte de indexação tripla? Que eu consigo fazer a relação de dois conceitos, um conceito principal e um conceito ligado, empregando um subcampo de relação. Então, neste exemplo, temos, né, por exemplo, o fármaco infliximab e a mercaptopurina, e como termo de relação a parte de combinação de fármacos, mas esta indexação tripla, ela também pode ser aplicada para subcampos, por exemplo, de doenças. E depois, então, de realizar toda esta parte da indexação, extração dos diferentes termos, o conteúdo já fica disponível para a recuperação manual. A Embase, ela é uma base de dados referencial. O que quer dizer isso aqui? Eu não vou ter acesso ao texto completo. Eu tenho acesso a toda a parte de título do trabalho, autores, lugar e ano de publicação. Eu vou ter acesso também a toda a parte do resumo, quando disponível, e a esses termos indexados e classificados segundo a sua origem. Se são termos de fármacos, termos de doença, outros termos. E, ao mesmo tempo, eu vou ter a parte de a opção de destaque, que vai, então, me dar de uma forma muito visual uma correlação, né, entre o número de termos que se encontram em direto agreement, né, que são exatamente esses termos com os quais eu realizei a minha pesquisa, e também vou ter tanto a parte de quais são os termos indexados em negrita que correspondem ao major focus do trabalho, que são o objetivo principal do mesmo. Então, isto me permite que, de forma muito rápida, eu consiga avaliar se o trabalho em questão é mesmo relevante para o meu uso. E, então, o que eu falei um pouco mais cedo, para realizar esta recuperação dos diferentes papers, dos diferentes trabalhos, contamos com diferentes formulários disponíveis. Um formulário para busca rápida, um formulário para busca PICO, sendo que PICO é o acrônimo para paciente ou problema, intervenção, comparação e resultado. Temos um formulário específico para criar, né, buscas, queries para farmacovigilância, para acompanhar dispositivos médicos, e buscas, formulários específicos para buscas avançadas, que podem ser geral, de bibliografia, de fármacos, doenças, dispositivos, entre outros, e uma grande quantidade, né, de filtros para conseguir trabalhar com todos os nossos resultados. Então, depois deste breve overview, vamos direto na Embase e vamos começar a trabalhar com a nossa busca. Então, depois de ingressar na Embase, esta é a página inicial. Eu sempre vou ser dirigido ao menu de busca rápida. Mas no topo superior, eu tenho também a opção de, no símbolo aqui de questão, né, de interrogação, ir no centro de suporte de Embase. Nesta página, pronto. Nesta página do centro de suporte de Embase, eu vou ter acesso a uma grande quantidade de material para conseguir, né, conhecer um pouco mais, tanto do conteúdo disponível na nossa base de dados, como fazer o melhor uso
da mesma. Mas, ao mesmo tempo, nesta parte superior, eu vou ter acesso à área para realizar vou sair da tela completa. Eu vou ter acesso, né, à área para realizar o login na plataforma. Sempre é recomendado trabalhar com nosso usuário logado, porque com isso eu consigo salvar as minhas pesquisas, criar as diferentes alertas e, o mais importante, exportar os diferentes resultados. Tenho acesso ao menu de minhas ferramentas, que vai ser o menu onde eu vou encontrar todas essas pesquisas salvas. Eu vou encontrar a parte de clipboards, a parte de as diferentes alertas que já foram criadas, o menu, a aba de resultados, a aba específica com a lista de todos os journals que se encontram disponíveis, indexados no momento, e a aba específica do nosso Tesouro M3. Então, vamos começar aqui pelo Tesouro M3. Quando eu faço clique, eu tenho duas opções. Ou procurar o termo na caixa de texto, ou começar a realizar a busca nos diferentes tópicos. Vocês podem ver, os tópicos são apresentados em ordem alfabética para vocês, e eu tenho as diferentes classificações, e ao mesmo tempo o número de recordes associados para cada cada um dos grupos. Na manhã de hoje, então, vamos procurar especificamente sobre a doença, né, de coronavírus. Então, vou começar a escrever aqui. Vocês podem ver que a Embase começa a me dar dicas de provavelmente o que eu quero procurar. E ele está falando, se você quer procurar sobre Covid-19, sobre Covid, o melhor termo, ou termo controlado, o termo que se encontra indexado no nosso tesouro é Coronavirus Disease 2019. Eu faço clique e vai ser apresentado para mim a classificação dentro do tesouro. Então, vocês podem ver que este vírus, né, ele se encontra dentro da classificação de infecção de vírus. Temos também a classificação dentro de zoonoses. Temos na parte de embaixo um histórico, quando foi adicionado este termo no M3, a sua adição foi realizada no ano passado, e tenho todos os sinônimos com os quais esta doença pode ser encontrada dentro da base de dados. Quando eu estou trabalhando, então, aqui no M3, sempre que eu tenha este símbolo de mais, eu posso ir um pouco mais à profundidade e ver um pouco mais a detalhe quais são os outros vocabulários, os outros términos que são filhos deste subgrupo. Como vocês podem ver aqui, para a parte de manifestações na pele, eu tenho o que é conhecido como COVID-toe, dedo de Covid. Então, vamos voltar à busca anterior, que era a parte de coronavírus disease, e eu tenho duas opções. Eu posso trabalhar com este termo, levar o mesmo, a parte da busca por doenças. Eu posso adicionar o termo ao Query Builder para começar também a montar, né, o meu string de pesquisa. Ou eu posso simplesmente já dar uma olhada aos diferentes números de recordes disponíveis. Eu vou começar com essa parte aqui, porque dependendo do diferente background de todos vocês, pode ser interessante começar a olhar diferentes tipos de informações. Então, eu vou mostrar para vocês como podem começar a estruturar as suas pesquisas, a encontrar essa literatura que vai ser de utilidade para vocês. Se estamos trabalhando com a doença de forma específica, esse é o nosso objetivo, podemos começar a trabalhar com o filtro de doença, que se encontra aqui do lado esquerdo. Então, se vocês dão um clique
vai ser apresentado para vocês todos esses termos que se encontram relacionados com as diferentes doenças que são mencionadas, né, nesses diferentes papers. Então, temos a parte de coronavírus disease, pandemia, febre, epidemia, entre outros. Sempre que eu veja este link aqui de details, eu posso começar a trabalhar com os diferentes subcampos de relação. Então, vocês podem ver que, para o caso da doença coronavírus, eu tenho dois campos diferentes. A parte de terapia com fármacos, tenho por volta de 11.600 recordes que falam desta parte de terapia com fármacos, e tenho 29 recordes que estão falando da parte de efeitos secundários, efeitos adversos. Mas também posso começar a realizar, né, este filtro direto aqui na parte de subheadings, onde eu vou encontrar todos esses termos de relação disponíveis para os diferentes recordes. Tenho para a doença a parte de etiologia, complicação, e, bom, mais para frente encontraremos outros. Nesta parte, eles estão todos misturados. Tenho também filtros específicos para fármacos. Então, se eu venho aqui, o segundo, eu vou ter todos os fármacos que têm sido referenciados nos diferentes trabalhos. Tenho hidroxicloroquina, compostos endógenos, a parte da proteína C reativa, entre outros. Estes dados sempre vão ser apresentados para vocês do maior número até o menor. E, de novo, eu tenho, em alguns casos, essa parte de details, que são trabalhos que já permitiram, né, realizar essa parte da indexação tripla, e vocês podem ver, então, por exemplo, para a hidroxicloroquina, eu tenho um maior número a parte de terapia de fármacos e a parte de situações especiais para farmacovigilância. Então, eu posso simplesmente começar a escolher quais são esses filtros que eu quero aplicar. Eu sempre vou ter a possibilidade de personalizar a minha busca. Eu posso trabalhar com todos os campos de situações especiais para farmacovigilância, neste caso, ou posso escolher esses termos em específico. Por exemplo, aged ou a parte de pacientes pediátricos fica sob o nosso critério. Vamos aqui trabalhar com todos os diferentes campos e vocês podem ver que agora, aqui no nosso histórico de pesquisas, no nosso query, foi adicionado o termo de situação especial para farmacovigilância. Eu posso também realizar filtros por idade. Eu tenho, então, todos os grupos, todas as faixas, né, etárias disponíveis, desde a parte de feto até a parte de elderly, anciano. Eu tenho filtros específicos para gênero, masculino, feminino. Eu tenho filtros específicos para os diferentes tipos de estudos que se encontram disponíveis, humanos, clinical article, estudos de caso, tem a parte de estudo clínico, major clinical study, estudo controlado, entre outros. Vocês podem ver aqui toda a lista completa. Os tipos de publicação, se eu quero trabalhar, então, unicamente com artigos, com cartas, com reviews, com editoriais, os nomes específicos dos journals, o ano de publicação, ano e nome, perdão, dos autores, ou se tenho interesse em trabalhar com papers, resumos de conferência, eu também posso, então, começar a realizar esse filtro aqui. Para este caso específico de Covid-19, não temos entrada, sabemos que não, muitas das conferências foram postergadas por conta mesmo da pandemia. E, por último, tenho já toda a parte de nomes comerciais de fármacos, empresas farmacêuticas. Então, posso ver os diferentes nomes comerciais, as diferentes empresas farmacêuticas que têm realizado a produção dos mesmos, e aplica exatamente o mesmo para a parte de nomes de dispositivos médicos comerciais e a parte de quem
fez a fabricação do dispositivo médico. E para o dispositivo médico, eu também conto com um formulário específico. Assim como eu posso ver todos os fármacos que foram mencionados dentro dos trabalhos, todas as doenças relacionadas que foram mencionadas dentro dos trabalhos, eu tenho um filtro específico para os dispositivos médicos. Então, vocês podem ver o uso, por exemplo, de cânula nasal, ou o uso de equipamento protetivo, de máscara, a máscara que estamos usando, né, para conseguir compartilhar espaços públicos, entre outros. Vamos voltar, por enquanto, de novo, no M3, e ao invés de ver todos os resultados que tenho disponíveis, vamos levar a minha pesquisa para um filtro específico, um formulário específico de doença. Dentro do formulário específico de doença, vocês podem ver que eu fui redirecionado de novo aqui ao menu de busca, busca por doença. Eu vou ter já subheadings específicos para trabalhar com a parte de complicação, desordem congênito, diagnoses, manejo, né, da doença, a parte de resistência aos fármacos, terapia aos fármacos, entre outros. Eu posso, então, começar a ver a parte de, sei lá, estudos de epidemiologia específicos e também a parte, por exemplo, de prevenção. Eu posso trabalhar com os operadores booleanos, OR, significa ou. Eu quero buscar ou a parte de epidemiologia ou os trabalhos relacionados à prevenção. Eu posso trabalhar com o operador booleano e eu quero encontrar papers que falem de epidemiologia e de prevenção. Vamos trabalhar, por enquanto, com o operador booleano ou. Eu posso dar OR, e vocês podem ver que agora eu tenho, né, a parte de coronavírus disease, o tipo de busca que eu realizei, que foi a default, e os subcampos específicos de epidemiologia e de prevenção. E para este caso, tenho 14.344 resultados. De novo, eu posso aplicar todos os filtros aqui do lado esquerdo, ou também posso aplicar os diferentes filtros aqui do topo. Alguns estão duplicados, simplesmente para ter aqui somente aqueles filtros que normalmente são mais usados, se encontram também aqui no topo. E eu posso começar também a aplicar diferentes tipos de campos para direcionar a pesquisa. Eu posso querer, né, que esta parte de coronavírus disease se encontre também disponível. Pronto. Fiz clique na caixa e estou falando, eu quero que esta palavra, coronavírus disease 2019, ela se encontre também no título do artigo e aplicar a busca. Vocês podem ver que eu tenho, então, diferentes campos para procurar informação dentro dos artigos, no resumo, nas palavras-chave, no título. Eu tenho também campos específicos para procurar informação em outros idiomas, título que não seja em inglês, resumo que não seja em inglês, palavras-chave que não sejam em inglês, a parte de identificação também de Medline, a parte de campos da publicação, a parte de identificação dos autores, da fonte de bibliografia, a parte também de a localização, né? Tanto da conferência, do resumo de conferência, quando tu tem interesse em trabalhar com o mesmo, ou o país onde se encontra a instituição, após se encontra afiliado um autor em específico, e o mesmo aplica, né, para a parte de dispositivos, fármacos e idioma do meu artigo. Então, essa parte de fields sempre muito útil para começar a trabalhar. Tenho a parte de limites rápidos, o tipo de estudo, se foi feito em humanos, animais, um tipo de estudo clínico, os diferentes tipos de fontes bibliográficas. Eu tenho os filtros para medicina baseada em evidência, se eu tenho já interesse em
pesquisar unicamente a parte de reviews, tipo reviews sistemáticos ou de meta-análises, ou de encontrar estudos clínicos controlados e randomizados, a parte, né, do tipo de publicação que já tinha apresentado para vocês, os diferentes idiomas, se eu quero então procurar informação específica no idioma português, por exemplo, e de novo os filtros para gênero, para idade e para estudos em animais. Quando eu já tenho realizado a minha busca, vamos então aqui realizar. Está falando que tive um erro aqui na parte, a realizar a procura no título. Vamos trabalhar com a terceira e agora eu vejo qual foi o meu erro. Eu tenho a possibilidade de realizar, né, trabalhar com estes resultados por relevância, por autor, por ano de publicação e por data de entrada aqui na nossa base de dados em Base. Então, vocês podem ver que eu tenho sempre os campos de abstract, os diferentes... Ai, gente, vocês estão me escutando ou parou a gravação? O webinário, perdão. Alguém poderia me dar feedback por... Tá tudo ok, obrigada, Marcos. O meu computador travou, estou com problemas técnicos. Eu vou fazer um F5 aqui. Pronto. Pronto, então vamos de novo. Estava na parte de relevância e eu posso dar acceder, né, ao resumo completo quando disponível do trabalho. Eu posso ver também todos os diferentes termos indexados. Então, vocês podem ver que para este trabalho publicado neste ano, eu tenho termos específicos para fármacos, eu tenho termos específicos para doenças, sendo que dentro do maior foco do trabalho está mesmo a parte de coronavírus disease, e tenho também toda essa parte de outros termos que se encontram associados ao artigo. E vocês podem ver que dentro dos outros termos eu tenho como maior foco internets e a parte de renin-angiotensin-aldosterone system. Posso dar clique no trabalho, né, para ter acesso ao recorde com todas as especificações, já com todos esses dados, de uma forma um pouco mais detalhada, e posso começar, bom, vou ir aqui até o fim, vocês podem ver, esse trabalho ainda não tem citações, e tenho, como estou trabalhando também com substâncias químicas, os códigos de identificação para trabalhar em bases de dados específicas da química, como, por exemplo, Reaxys. Então, eu posso voltar e selecionar aqueles resultados de interesse. Vamos supor, o primeiro e o segundo, e posso imprimir, exportar, enviar por e-mail, ou criar também para busca uma alerta de e-mail. Posso exportar no formato RIS, posso exportar formato separado por vírgula, texto plano, XML, arquivo de Word, arquivo de Excel, PDF, sendo que todas estas diferentes opções, quando estou trabalhando já com PDF, com arquivo de Word, por exemplo, eu tenho a possibilidade, né, de trabalhar, de personalizar qual informação eu quero que seja exportada. Unicamente os títulos, o recorde completo, toda essa informação associada ao recorde, a parte unicamente de citações, a parte do abstract, isso sempre vai ficar sob critério de cada um de vocês. Então, bom, esta é uma parte assim, super rápida para mostrar para vocês como podem trabalhar, né, com os diferentes resultados. Vocês podem aplicar também a parte de salvar, apagar, imprimir os diferentes queries, mas antes, porque o tempo já, demorei bastante,
Vou apresentar para vocês estratégias para realizar uma busca PICO e uma busca para acompanhar a parte de farmacovigilância das vacinas que se encontram disponíveis. Então, para o formulário PICO, é a segunda opção. Lembrem-se, PICO é um acrônimo para população ou problema ou paciente, a parte de intervenção, a parte de comparação e, por último, a parte de resultado. Eu posso trabalhar com todos os campos, eu posso trabalhar com alguns dos campos, mas quais, assim, dentro das diferentes vantagens que eu tenho de trabalhar com esse formulário PICO, é que eu consigo estruturar a minha pergunta, né, de pesquisa já nos diferentes termos para realizar a busca aqui na base de dados e que, neste caso, o formulário PICO ele vai apresentar também para mim todos os sinônimos disponíveis para um termo. Então, para a busca de hoje, eu vou lançar aqui um pool e a pergunta para amanhã de hoje é: os pacientes com COVID-19 que usam cânula nasal para oxigenoterapia têm uma maior probabilidade de sofrer hipóxia que os que usam máscara de oxigênio? Essa pergunta, então, é para avaliar o que é melhor, utilizar a parte de máscara de oxigênio ou utilizar cânula nasal é suficiente. Então, nesta pergunta, peço para vocês classificar os diferentes termos em função de qual seria o paciente problema ou paciente problema a parte de meu computador está travando de novo. Parte de intervenção, mas parece que vocês estão me ouvindo. A parte de intervenção, na parte de comparação e a parte de resultado. Pronto. Então, temos que, neste caso, para esta pergunta em específico, o paciente, né, são mesmo a parte de todos os pacientes com a doença de COVID-19. A intervenção é a parte de cânula nasal para oxigenoterapia. O resultado, né, é a comparação dos níveis de hipóxia e a comparação é o uso de máscara de oxigênio. Então, eu venho aqui no formulário PICO e eu começo a preencher os diferentes campos. Então, população, coronavírus disease. Vocês podem ver que do lado esquerdo, o M3 apresenta para mim a classificação do termo, e em laranja, todos esses termos que são também filhos do termo que eu procurei. De novo, é neste passo que eu posso também trabalhar com a parte de, se eu quero realizar uma busca major focus, termo indexado, explosão e major focus, explosão e as broad as possible. Vocês podem ver quando eu passo o cursor sobre os diferentes tipos de busca, é definido para mim o que significa cada uma delas. Sendo que Major Focus é a mais específica, eu vou procurar unicamente trabalhos cujo objetivo principal seja o estudo, né, de a parte de coronavírus disease. Eu tenho que unicamente sejam procurados, no caso de termos indexados, trabalhos onde seja trabalhado com os termos específicos como indexados no M3. Tenho a parte de explosão, eu vou procurar o termo como se encontra indexado, todos os sinônimos e todos os termos filhos, e tenho a parte de as broad as possible, eu vou procurar o termo tanto indexado como o termo livre. E, por último, uma combinação entre explosão e major focus. Sempre o termo default é explosion. Eu tenho também aqui a possibilidade de adicionar todos os sinônimos que eu já tinha apresentado para vocês lá no M3. De novo, eu posso personalizar, posso trabalhar com os 46, eu posso trabalhar só com alguns deles, e tenho a opção de personalizar onde eu quero que esses sinônimos estejam.
se em todos os campos ou unicamente a parte de título abstract ou a parte de nomes comerciais de fármacos ou de dispositivos. De forma default, vou trabalhar com todos os campos. Para este caso, a intervenção é a parte de cânula nasal, né, para oxigênio. Então, vamos, oxigênio, nasal, cânula. De novo, exponencial, vocês podem ver do lado direito, agora, este termo ele se encontra classificado dentro do grupo de dispositivos médicos e eu tenho 15 sinônimos para trabalhar, né, com o vocábulo de cânula nasal. A comparação, neste caso, é a parte de o uso de máscara de oxigênio. De novo, classificado como dispositivo médico, e eu posso adicionar os 30 sinônimos. Vocês podem ver que cada vez que eu acrescento um termo, o número de resultados vai mudando. E, por último, a parte dos resultados, que neste caso vai ser hipóxia. De novo, posso acrescentar os diferentes sinônimos. E para este formulário PICO em específico, eu tenho 9 resultados. Se eu vejo, né, então, a parte do query como foi montado, eu tenho os diferentes campos do formulário PICO. Então, vou vir aqui, vou apresentar para vocês um pouco maior. E vocês podem ver que eu tenho a primeira parte do meu query, que são todos esses termos com os quais eu encontro a doença de coronavírus, todos relacionados com o operador booleano ou. Em seguida, com o operador booleano e, né, associação, eu tenho todos os termos para a parte da cânula nasal, com o operador booleano e. Eu tenho todos os termos de máscara. E, por último, todos os termos de hipóxia. Então, o formulário que fez, né, foi me ajudar a montar todo esse query. E eu já tenho os 9 resultados diferentes. Então, vocês podem ver, neste caso, já conto com a parte de destaque em amarelo. Vocês podem ver no abstract, onde foi mencionado, né, os diferentes termos, e na parte de termos indexados, eu tenho a parte de coronavírus disease, o termo de hipóxia e os termos de dispositivos médicos, máscara e cânula. E, para finalizar, um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês é como montar, né, uma parte de um query para acompanhar os diferentes estudos de farmacovigilância, tendo como objetivo acompanhar a literatura das diferentes vacinas. Antes de ir no formulário de POE Wizard, eu vou apresentar para vocês, dentro do M3, os diferentes termos associados a SARS-CoV vaccines. Como vocês podem ver, eu tenho por volta de 3.300 resultados das diferentes vacinas e eu posso ver a classificação. Estão dentro da parte de químicos e fármacos, vacinas para vírus e especificamente para o síndrome de respiratório severo agudo. Eu tenho todos os nomes das diferentes vacinas que têm algum recorde, né, depositado aqui no M3. E tenho também a classificação dentro da parte de agentes anti-infectivos. Eu tenho o histórico, este termo foi adicionado no ano 2020 e todos os sinônimos. Então, vamos trabalhar na parte de UPV Wizard. Vamos voltar aqui em Search.
vamos utilizar, neste caso, a terceira opção, que é o assistente para farmacovigilância, e, neste caso, vamos começar a preencher o primeiro campo com o termo para vacinas. Então, de novo, apresentado para mim aqui do lado esquerdo, a classificação que já mostrei para vocês, e posso começar a trabalhar com os diferentes subheadings específicos. De forma default, tenho a parte de reação adversa, toxicidade e interação. Eu já tinha selecionado, né, a parte de situações especiais para farmacovigilância e a parte de resultado não esperado do uso do fármaco. Este formulário, assim como o PICO, ele vai me levar pelas diferentes etapas que eu preciso preencher para realizar, então, uma busca, né, bem ampla, bem geral, da literatura. O seguinte passo é trabalhar com todos os sinônimos. Então, já tenho aqui todos os diferentes sinônimos com os quais pode ser conhecida a vacina. De novo, onde eu quero que esses termos se encontrem de forma default no trade name, o nome comercial, o título ou o abstract. O seguinte passo já são todos os termos, né, específicos para reações adversas. Se vocês têm interesse, né, em alterar esta parte de como os diferentes termos associados, eu simplesmente preciso realizar clique e alterar. Eu posso apagar ou eu posso adicionar. E simplesmente, no final, eu realizo o update. Se vocês têm vontade de ver um pouco mais a detalhe quais são os campos que já se encontram disponíveis, vou fechar esse aqui, do support, eu tenho todos os termos, né, de efeito adverso, farmacovigilância, complicação, interação de fármacos. Eu tenho toda a parte dos termos específicos para de efeitos tóxicos, né, para diferentes órgãos, a parte de resultado fatal, concentração letal, entre outros. Vocês podem ver que este query ele já se encontra definido para vocês. Mas, de novo, sempre vocês podem personalizar. O seguinte passo é a parte de situações especiais. Então, são todos os termos que fazem referência a gravidez, fetos, lactância, a parte de metabolismo, falhas de órgãos, a parte de falsificação de fármacos, entre outros. Qualquer coisa que pode ser relacionada com uma situação especial. E, por último, tenho, né, já a parte de limites humanos, de forma default, toda a literatura relacionada com humanos, mulheres, homens ou crianças. E, de novo, no final, já vou ter aqui a parte de limites, mas, neste caso, limites temporais, quando eu quero trabalhar com publicações entre uma faixa de tempo específica ou recordes que tenham sido adicionados numa faixa de tempo aqui no M3. Para este query, tal como eu trabalhei com todos os termos disponíveis, eu tenho, no momento, 2.044 recordes associados. De novo, para começar, então, a trabalhar com os mesmos, eu posso aplicar, eu vou colapsar esta parte aqui para melhorar a visibilidade, e eu posso trabalhar com toda a parte dos diferentes filtros, tanto do lado esquerdo, como aqui no lado superior, para começar a diminuir este número de recordes. E, bom, vou dar passo, então, à parte de perguntas e respostas, mas antes, por exemplo, quando eu quero acompanhar, né, esse tipo de queries, que eles são tão específicos, o ideal é sempre criar um e-mail de alerta. Vocês podem especificar a frequência com a qual vocês querem receber este e-mail e também unicamente receber e-mails quando tenha um novo recorde disponível na base de dados, para conseguir acompanhar, né, quais são os novos as novas publicações. Então,
enquanto eu reviso as diferentes perguntas, eu deixo aqui disponível para vocês o meu contato. A primeira pergunta. Bom dia. Qual é a confiabilidade dos filtros utilizados? Pergunto isso em relação à correta categorização que a base faz dos documentos que estão indexados. Assim, a confiança é bastante alta, porque a maioria desses processos é feito de forma manual. Porém, sempre que há pode ter, né, sempre algum erro, mas caso alguma pessoa, né, achar algum erro, você simplesmente pode entrar em contato conosco, avisar, olha, esse recorde, a indexação não foi realizada de forma correta, mas eles tendem a ser muito precisos porque é um processo de indexação bastante rigoroso para conseguir, né, prover sempre a informação correta para todos os nossos usuários. E temos outra pergunta, diz que no PubMed, ao utilizar um mesh, pode não aparecer artigos relevantes para o tópico que ainda não foram indexados. O mesmo pode acontecer em M3. Então, o nosso M3, ele é atualizado 3 vezes por ano. Mas em situações especiais, tal como a pandemia, por exemplo, esta atualização foi feita, assim, no início era feita de forma semanal. Então, o risco de que algum termo fique de fora, porque ainda não está disponível dentro do nosso M3, ele tende a ser baixo, porque sempre estamos tentando acompanhar, né, toda essa parte das diferentes tendências, dos diferentes termos corretos, diferentes vocábulos, que seriam os vocábulos controlados, para conseguir encontrar a literatura. Então, assim, a confiabilidade de usar a base de dados é alta. É pouco provável que um termo que já se encontra bem definido, que já é conhecido dentro das áreas de ciência da saúde, não se encontre indexado, e mesmo assim sempre se encontra os diferentes casos, né, onde já se tem termos que aparecem como termos candidatos que estão no processo de ser adicionados no M3. Essa aula será disponibilizada depois? Sim, esta aula ficará disponível no nosso canal do YouTube, Elsevier Pesquisa. Vocês podem depois, irão receber um e-mail com um URL, né, direto para a gravação, ou simplesmente, já que provavelmente 1, 2 dias, 3 dias, simplesmente ingressar no YouTube Elsevier Pesquisa e vocês já vão encontrar lá junto com a lista de outras sessões de treinamento e outros webinários que se encontram disponíveis. Sou eu que agradeço, não sei, bom, ainda temos mais uns 6 minutinhos, se tem alguma outra pergunta, ou podemos seguir, né, aqui no Embase e dar uma outra olhada em específico, de algum específico. Gente, desculpa, mas hoje meu computador, ele decidiu que não quer trabalhar muito, então por isso tive que fazer tudo aqui no, no Edge, mas acho que deu certo, né, a parte da apresentação dos slides. A minha RAM hoje está se saturando muito, mas tá. Então, deixo de novo o meu e-mail para vocês, caso algum de vocês tenha uma dúvida fora da capacitação, podem enviar, eu tento dar resposta às suas perguntas o mais rápido que conseguir. E, bom, eu agradeço, né, para todos vocês sua a sua companhia no dia de hoje. Eu acabei de lançar mais uma outra pesquisa para vocês responderem. Todas estas pesquisas são anônimas, né? Não tem problema, não. Então, eu agradeço muito se vocês podem responder as mesmas.
Bom, estou compartilhando os resultados da pesquisa para vocês. Eu que agradeço todos vocês a presença nos dias de hoje e, de novo, ficará disponível, chegará um e-mail com todas as instruções, onde vocês também vão conseguir aceder a outro material de apoio e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.